Olá, seja bem-vindo à página da Cardiomax e hoje no nosso programa Fala Doutor, nós vamos conversar com o médico reumatologista Afonso Papke. Doutor Afonso, seja bem-vindo aqui ao Fala Doutor, satisfação receber você. Oi, Jennifer, muito bem, muito obrigado pela recepção. Espero que seja um bom programa para os nossos ouvintes. Com certeza. Hoje vamos falar, doutor, sobre fibromialgia. Exatamente, fibromialgia é um assunto muito comum, né? Muito relevante. Acho que quem está assistindo aí de casa já ouviu falar sobre fibromialgia. Então é um tema que realmente merece, né, uma atenção, até para a gente entender, né, aqueles pacientes que têm fibromialgia, poder acolher eles melhor, né, na sociedade. Então isso é bem importante. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto então hoje. Fala um pouquinho para nós então, doutor, o que é fibromialgia? A fibromialgia, ela é uma síndrome de dor generalizada, né, há mais de 13 meses, geralmente de duração, né, que vem acompanhada de alguns sintomas, como cansaço, fadiga, né, fácil, um sono que não regenera, que não repara, né, pode vir com alguns sintomas de ansiedade, depressão, né, esse quadro de dor crônica acaba mexendo muito com o emocional, então é muito comum sintomas de ansiedade e depressão em quem tem esses sintomas de dor crônica, né, pode também vir com sintomas gastrointestinais, como dor abdominal, distensão, intercalar constipação e diarreia, que a gente chama de intestino irritável, né, é uma síndrome de dor generalizada, então em todo o corpo, na verdade, não é uma dor em uma mão, uma dor em um pé, é uma dor generalizada e geralmente não segue um trajeto, assim, é só no lado esquerdo, só no lado direito, né, costuma ter aquele padrão mais migratório, o paciente acorda com dor num dia num lugar, depois acorda no outro dia com dores em outros lugares, então são dores bem generalizadas, assim, sem um trajeto definido e bem persistentes, que incomodam bastante o paciente no dia a dia, né. Essa doença acomete homens e mulheres, doutor? Como é que é? Sim, pode acometer homens e mulheres. Ela é muito mais comum em mulheres do que em homens, assim, né? Numa proporção em torno de 9 mulheres para um homem, assim, se a gente fosse comparar. Então, é muito mais em mulheres do que em homens, né? Mas tendo a achar, assim, que quando o homem tem fibromialgia, ela tende a ser até mais grave, de mais difícil de tratamento, assim, a gente percebe que o perfil é um pouco até mais difícil de tratamento, às vezes, dos homens, né, mas na mulher é realmente bem frequente, né, então acomete mais mulheres, e numa faixa etária, assim, que varia muito, né, a gente tem casos de adolescentes já com a fibromialgia, né, e a gente vê também idosos com fibromialgia, então é uma idade muito ampla, mas costuma predominar na mulher até mais jovem, assim, dos 30 aos 50 anos costuma ser um predomínio aí da fibromialgia nessa faixa etária. Uma adolescente que tenha fibromialgia, ela vai seguir a vida toda com essa doença? Depende muito, assim, né? Na criança a gente não chega a dar o nome de fibromialgia, a gente chama de síndrome dolorosa crônica, né, da infância ou da adolescência. Às vezes, se realmente a gente não tratar, não fazer um acompanhamento desde cedo, pode ser que seja realmente uma pessoa mais sensível à dor, né? Ou com quadros dolorosos frequentes na vida adulta, né? Então depende muito de cada caso, mas pode acontecer sim de persistir na vida adulta com sintomas de dor. Como é que é feito o diagnóstico, doutor? Essa parte é bem interessante, né? Porque é muito comum os pacientes com fibromialgia virem com uma sacola de exames, né, na consulta normais. Exames geralmente são normais na fibromialgia, né? Então, assim, não adianta fazer uma ressonância do corpo inteiro, não adianta fazer os exames de sangue mais, né, aprimorados que existem, não vai aparecer, não vai ter nenhum exame que vai ser assim, positivo para a fibromialgia. O diagnóstico, ele é exclusivamente clínico, né? Então, isso reforça a importância da consulta com um especialista, né? Que eu, então, vou conseguir diferenciar os sintomas de fibromialgia de outros reumatismos, né? E, então, a conversa é super importante, né? Pontuar os sintomas, né? E no exame físico tentar identificar, assim, né? Se realmente existe um padrão de dor mais espalhado, mais generalizado, né? Ou mais localizado, né? Então, a gente faz uma avaliação para realmente confirmar o diagnóstico, né? E até, às vezes, para ver se existe algo mais junto, né? Porque não é porque o paciente tem fibromialgia que todas as dores que ele vai sentir na vida dele vão ser só pela essa doença. Então, uma tendinite, né, uma artrose, também pode acometer esses pacientes, merecem ser avaliadas de uma maneira diferente, tratadas de maneira diferente também. Então, no exame físico, a gente vai identificar tanto para o diagnóstico como para diagnósticos diferenciais. Quais os outros motivos que podem justificar aquela dor que o paciente está apresentando, né? Então, a parte clínica, né, conversa, exame físico é o fundamental, né, é o suficiente para o diagnóstico, né?
E isso é muito bom, assim, para valorizar realmente, né, o quão importante é a consulta com o especialista, mas também é uma coisa que preocupa, né, porque a gente vê, às vezes, um monte de gente recebendo diagnóstico de fibromialgia, porque daí, os exames que eu pedi vieram normais, então acho que é fibromialgia. E quando chega para mim eu vejo que não é, que é algum outro reumatismo, né, que é uma artrite reumatoide, que é uma artrose, né, ou mesmo que é só uma tendinite, algo mais simples de resolver, né. Então, às vezes a gente percebe que existe muito diagnóstico errado também de fibromialgia, justamente porque não tem um exame que guie esse diagnóstico, é só uma conversa, exame físico, então fica muito sugestivo, assim, né, sujeito à opinião daquele colega naquele momento, né. Então, realmente valorizar que a consulta com o reumatologista ela é importante para esse diagnóstico, né, é o passo principal, vale muito mais do que um monte de exames, né, que não vão agregar nesse caso de fibromialgia, né. E como que é o tratamento, doutor, uma vez identificada a doença? Então eu costumo explicar que o principal tratamento para fibromialgia é o exercício, né. Então eu sempre explico, se eu propor para o paciente, eu vou te dar agora o melhor tratamento, o tratamento mais estudado no mundo hoje em dia para fibromialgia é exercício, né? Então, assim, ele é o nosso melhor, assim. Então, qual tipo de exercício? Em geral, aquele exercício que combina um pouco de exercício de reforço muscular, como pilates, academia, com um exercício mais aeróbico, né? Então, caminhada, bicicleta, natação, hidro, né? Sempre com muitos alongamentos, né? Isso porque é um paciente mais sensível à dor, né? Então, é suscetível a fazer contraturas musculares, né? Então, tem que estar sempre alongando, sempre ter uma musculatura com boa oxigenação, né? Com uma boa quantidade de massa muscular, né? Para aguentar os impactos do dia a dia. Então, é uma pessoa que é mais sensível, então precisa ter um corpo melhor trabalhado, digamos assim, né? O exercício libera uma série de hormônios, uma série de substâncias no organismo que vão atuar diminuindo a dor, né? Tirando essa sensibilidade tão grande que o paciente sente em relação à dor. Também é o melhor tratamento que a gente tem para a fadiga, um dos melhores tratamentos que existem, porque o treino vai te fazer criar mais resistência física, te deixa menos cansado, melhora o teu sono durante a noite. Então, é tudo de bom que a gente tem para a fibromialgia, o exercício físico, né? Depois a gente considera os tratamentos importantes, a parte psicoterápica, né, de psicoterapia, então o acompanhamento desses pacientes com um terapeuta ou com um psicólogo, né, até para entender às vezes, né, tem muitos esses traumas envolvidos, né, no surgimento de fibromialgia, então às vezes é uma coisa mal resolvida, ou até para mais entendimento da dor mesmo, né, como é uma dor diária, que às vezes não é porque eu trabalhei muito que eu tô com dor, é uma dor espontânea, né. Então o paciente precisa aprender muitas vezes a lidar com ela, assim, criar estratégias para fugir daquele pensamento, né, de dor, que fica às vezes torna um ciclo vicioso, né, nesses pacientes. Então essa estratégia, assim, que às vezes o psicólogo traz também são bem interessantes, né. E as medicações, elas ajudam bastante também, com certeza ajudam, né. Sempre devem ser feitas por orientação médica, né, costumam ser medicações que atuam no sistema nervoso mesmo, né, que é onde a gente interpreta a dor. A dor, ela surge da periferia através dos nervos, chega até o cérebro onde ela é interpretada, né? Então a gente tem que atuar nessas vias de transmissão da dor. E essas medicações seriam bem interessantes nessa parte, né? Tornando o sistema nervoso menos sensível à dor, né? Existem mais de uma medicação, né? A gente sempre tem que considerar cada paciente um paciente, né? Não é uma receita pronta de, isso aqui é para fibromialgia, toma. Não, a gente tem que considerar cada paciente com suas medicações que já usa, suas contraindicações, né? Pra gente realmente fazer um tratamento que seja realmente eficaz, mas principalmente seguro para esse paciente. Porque é um tratamento, assim, de 1, 2 semanas, geralmente um tratamento contínuo, assim, de vários meses, né? Então a gente tem que ter algo que a gente possa usar sempre com segurança, né? Então existem algumas medicações bem interessantes para fibromialgia também, né? E lembrar que se tá com alguma dor, né, nem sempre vai ser só pela fibromialgia, como já citei, né? Então a gente às vezes tem que fazer algum tratamento pontual para artrose, para aquela tendinite, para uma contratura muscular mais intensa, né? Então às vezes muda um pouquinho o tratamento farmacológico conforme for no exame físico, né? Muitas vezes vai me apontar o que eu preciso dar para o paciente naquele momento, né? E outras coisas como massagens, técnicas de relaxamento, reiki, yoga, isso tudo são coisas adjuvantes que ajudam bastante também os pacientes com fibromialgia, né? A hidroginástica eu acho muito interessante também, porque, né, voltando ali um pouco pro exercício, porque é um exercício que não tem quase impacto, né? Tem o calor da água que ajuda a relaxar, aquela sensação de relaxamento, né, muscular. Então é bem interessante para os pacientes com fibromialgia também a hidroginástica, né? Doutor, tem algum sintoma específico que quem está assistindo, de repente, possa ter que ficar mais atento para
Não existe um sintoma específico, assim, mas eu chamo a atenção, né, para quem tá em casa, para aquela dor, assim, que às vezes é difícil de explicar, né, às vezes os pacientes dizem, não sei mais como explicar essa dor que eu tô sentindo, né. Isso, né? Mas me apareceu do nada e parece que tá cada vez pior, né? Não é só num trajeto, então é uma dor que vai mudando de lugar ou que vai se generalizando em todo o corpo, né? E persistente. Isso já deve levar o paciente ao reumatologista, né? Pra gente fazer um diagnóstico diferencial, ver se realmente isso é a fibromialgia, fazer orientações específicas para esse paciente, né? Então, dor generalizada e persistente, assim, né? Mais de 3, 4 semanas, né? Já deve levar o paciente ao médico, né? Tipicamente são meses, né? Mais de 3 meses de sintomas já, né? Então, realmente é importante essa consulta se tiver esse sintoma, né? E se vier junto com cansaços, esquecimentos, né? Muita alteração de ansiedade, né? Ou mais para depressão, não conseguir dormir à noite, né? Tudo isso são sintomas satélites que a gente chama, né? Que vem em volta da dor. Então, deve motivar também uma avaliação com o reumatologista. Muito bem, importantes aí as suas colocações, doutor. Com certeza quem está acompanhando, às vezes a gente acaba tomando um remédio aí por conta própria, inibindo aí a dor, e aí a gente vai protelando a ida ao médico, né, e acaba não fazendo o diagnóstico correto. É muito comum tomar o remédio da vizinha, né? A vizinha que tá tomando pra tua dor, eu vou tomar também. E nem sempre as dores são iguais, né? Cada organismo é de um jeito, então a gente sempre reforça a importância de não usar medicação sem receita médica, né? De fazer a consulta para realmente ver, meu problema realmente é esse, né? E tratar realmente com um especialista, isso faz a diferença, né? E a importância desse programa também é conscientizar quem tá em casa, né? Muitas pessoas não acreditam em fibromialgia, né? Porque justamente como eu falei, os exames são normais, as pessoas então tu olha assim, mas é uma pessoa normal, né? Como é que tem tanta dor? Então elas não se sentem muito compreendidas. Então assim, se você tem um familiar com fibromialgia, compareça essas consultas, né? Vá também no especialista, acompanhe, procure entender a doença, porque às vezes a falta de compreensão judia mais que a própria dor, né? Então a gente precisa que mais pessoas conheçam a fibromialgia, que entendam sobre o assunto, né? Tanto para si como para quem está em volta, poder auxiliar, poder acolher melhor esse tipo de pessoa, né? Por hoje é isso então, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Fala Doutor e seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, então até a próxima.